Muito bom dia para todas vocês. Vou deixar vocês entrando aí. Vou dar um tempinho. Vamos lá para nossa live de hoje, que a gente vai falar da relação da diástase, né, do aspecto da sua barriga com o assoalho pélvico, com a incontinência urinária, com o escape de xixi. Então, se você tem escape de xixi, mas não sabe se você tem alguma questão aí na sua barriga, fica até o final dessa live para você entender e aprender como que você vai recuperar tanto o aspecto da sua barriga quanto a saúde do seu assoalho pélvico, tá bom? Oi, minha linda, linda. Você pediu para participar, Kátia? Você me mandou um convite, que engraçado. Todo mundo que entra aqui, não sei se vocês apertam o botão aí sem querer. Vamos chegando para nossa live de hoje. A nossa live de hoje é qual a relação do aspecto da sua barriga com seu escape de xixi. Eu sou Rosana Vaz, fisioterapeuta em saúde da mulher, com mais aí de 2 décadas, recuperando, cuidando, tratando, reabilitando tanto a questão do assoalho pélvico, dos escapes de xixi, da incontinência urinária, da constipação, quanto o aspecto da barriga, recuperando essa barriga, fechando a diástase e resolvendo esse problema de uma vez por todas. Bom, para começar, vamos já começar falando do assunto, né? Porque tempo aqui a gente não tem muito, então a gente vai direto ao ponto, sem enrolação. Toda vez que você tem uma diástase, né, que é a separação dos músculos do reto abdominal, qual que é o principal objetivo dessa musculatura? Vamos entender primeiro qual que é o principal objetivo desses músculos. Por que eles têm que estar juntos, né, e não afastados? O músculo da barriga, a principal função dele é de estabilizar o seu tronco, de deixar o seu tronco alinhado, tá bom? E aí, esse músculo também tem a segunda função, que é uma função secundária, de distribuir a pressão dentro da barriga. Então, toda vez que você tosse, que você espirra, que você agacha, que você levanta, que você se movimenta, você faz uma pressão dentro da sua barriga. E quando os músculos estão trabalhando de forma correta, essa pressão ela é distribuída dentro da sua barriga. Então, ela é distribuída tanto na frente, quanto dos lados, quanto atrás. Então, a gente já falou aqui de 2 funções dos músculos do reto abdominal. A primeira delas é estabilizar o seu tronco, né? Te deixar com a postura alinhada. E a segunda é ajudar na distribuição da pressão dentro da barriga, tá? A gente está falando de um músculo saudável, de um músculo recuperado, de um músculo que está lá trabalhando, ativando, né? Funcionando de forma correta. Quando você tem uma diástase, que é a separação dos músculos da barriga, tá? Essa função, ela fica sobrecarregada, porque o músculo, ele não tá na sua atividade completa, né? Ele não tá contraindo de forma efetiva, de forma saudável, porque ele não consegue se juntar, ele tá lá afastado. Então, primeiro ponto, a estabilização do seu tronco está comprometida. Então, você não consegue mais ficar com uma postura ereta. Se você não consegue ficar mais com a postura ereta, você vai ficar mais curvada, você vai observar seus ombros mais caídos, você vai aumentar a pressão nessa barriga, você vai aumentar a pressão nos músculos das costas, e aí vai te levar a ter dor na coluna lombar, lá embaixo, perto do bumbum, dor no quadril, porque há um desequilíbrio, tá? Nessa estabilização. Então, o músculo da barriga que ajudaria na estabilização, ele não vai ajudar, porque ele não tem, coitado, tá ali, né, precisando, ele que tá precisando de ajuda, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, lembra que eu falei da pressão intraabdominal? Então, se o músculo tá afastado, ele não vai conseguir fazer essa função de ajudar na distribuição da pressão dentro da barriga. Então, essa pressão que antes viria para as 4 estruturas, ela já não vai vir para frente, porque aqui não tem nada para segurar essa pressão, né? Então, quanto mais movimento você fizer de agachar, né, de trazer o tronco para frente, de espirrar, de tossir, o músculo da barriga vai se separando cada vez mais. Então, já que não tem o músculo da barriga para segurar essa pressão, para onde vai essa pressão?
Ela pode ir para várias estruturas. Ela pode ir para a estrutura das costas, então se você tem muita dor na coluna, já tentou tratamento, já fez fisioterapia, osteopatia, quiropraxia, acupuntura, e ela vai e volta, isso é um grande sinal que você tem aí uma disfunção no músculo da barriga, né? Que você tem uma diástase. E o primeiro passo que você precisa dar é recuperar a sua barriga. Não adianta ficar tratando só a coluna, tá? O problema primário aí são os músculos da sua barriga que você tem que recuperar e fechar. O segundo ponto, né? Se você tem essa diástase aberta, quando você espirra, quando você tosse, para onde vai essa pressão? Um ponto eu falei que é a coluna, o outro ponto é para o seu assoalho pélvico. E o assoalho pélvico, meninas, ele é uma musculatura bem fina, não é muito fina, mas é uma musculatura bem sensível. Então, qualquer pressão no seu assoalho pélvico, ele vai ceder, né? Ele não é um músculo com muita resistência. Então, se ele tá ali segurando a bexiga, o útero e o seu reto. Se você mantém essa pressão por muito tempo, ao invés dele segurar, ele vai ceder, né? Ele não quer gastar energia. Ele não quer ficar ali segurando além do que ele deve, além do que ele pode. Então, quando esse músculo cede, aí você vai ter o escape de xixi. Então, quando você espirra, se você tiver a musculatura abdominal bem trabalhada, né, sem diástase, barriga recuperada, essa pressão, você espirrou. Quando você espirra, você aumenta a pressão dentro da barriga, tá? Só que numa barriga saudável, essa pressão ela é distribuída de forma saudável. Então, você não vai ter escape de xixi, você não vai sentir dor nas costas, tá? Se essa barriga ela não está saudável, ela não está recuperada, as grávidas podem, inclusive, falar bastante sobre isso, porque elas têm uma diástase funcional ali, né? Toda vez que você espirra ou tosse, a pressão ela vai diretamente no seu assoalho pélvico. E aí vai te causar o escape de xixi, vai te causar a incontinência urinária. E esse problema ele pode evoluir também para constipação, né? Para dor ao redor da vagina, ao redor da vulva. E a gente não vai entrar muito nesse aspecto, porque aí a gente já falaria de outro ponto em relação à diástase. Vamos focar aqui no escape de xixi, que eu já acho que é bastante assunto para uma live, tá? Então, Rosana, tá, eu não sei se eu tenho diástase, mas eu tenho bastante escape de xixi, que começou pouco, e agora é um escape de xixi bem acentuado. Eu consigo observar a urina na minha calcinha, porque antes era só um pouquinho molhada, mas agora ela tá bem molhada. Eu tenho que usar absorvente. Então, você já tá com a evolução aí da sua incontinência urinária. Ela tá saindo de leve, né? Que é quando você tem uma gota ou outra, às vezes você tem, às vezes você não tem. Para severa, você não tá nem passando pela moderada. Você tá saindo da leve para severa. E o erro que muitas mulheres cometem é que elas tentam trabalhar, recuperar só o assoalho pélvico e esquecem do músculo da barriga. E aí você vai ficar nesse embate de melhora a incontinência, melhora o escape, ele volta. Melhora o escape, ele volta. Melhora o escape, ele volta. Então, para você resolver 100% o seu escape de xixi, você precisa recuperar a saúde da sua barriga. E quando eu falo recuperar, vocês acham que é um bicho de 7 cabeças, que você precisa ficar lá meia hora fazendo exercício. Não, meninas. São exercícios de 10 minutos diários. Como eu falei aqui no começo, o assoalho pélvico é uma estrutura muito delicada. Imagina você ficar ali meia hora fazendo exercício para o assoalho pélvico. Não tem lógica, não tem sentido, tá? A mesma coisa é para o músculo da barriga. Se você faz exercícios específicos para recuperar esse músculo da barriga, associados na recuperação do seu assoalho pélvico, 10 minutos, 15 minutos são suficientes. Você não vai ficar ali uma vida inteira fazendo exercício, porque o objetivo principal do exercício específico é o seu corpo entender o que você precisa dele. Ele vai aprender a ativar, ele vai aprender a relaxar, ele vai aprender a associar a sua respiração com a contração ou relaxamento desse assoalho pélvico. E aí, durante o dia a dia, você vai observar que você, nossa, espirrei, a urina não saiu. Ai, sentei, levantei, não tive perda de xixi. E aí você, com o tempo, vai
observar que você vai melhorando toda essa questão de consciência corporal. O assoalho pélvico e a diástase estão bem associados com a questão da consciência do seu corpo como mulher, né? Então, se você senta com a postura muito curvada, quando você aprende a realizar exercícios para postura, para diástase, para o assoalho pélvico, automaticamente você não vai sentar mais assim. Você vai sentar mais alinhada, porque você vai ativar essa musculatura profunda e o seu sistema nervoso central vai entender que agora essa é a forma mais saudável de sentar. Então, vai até, inclusive, salvar energia para o seu corpo e ele vai te agradecer, porque você vai ter menos dor, você vai ter menos desconforto e você vai conseguir observar uma melhora significativa, tanto na questão do escape de xixi, recuperar a barriga, que é a barriga lisa, quanto na sua saúde íntima, tá? O que a gente não fala muito, mas a maioria das mulheres que me procuram, elas têm uma melhora significativa na saúde íntima, mas não é uma coisa que elas observam. Eu tenho que falar, eu tenho que perguntar. Isso melhorou? Ah, nossa, melhorou! Como é que tá o sexo? O sexo tá mais tranquilo? Porque antes doía muito? Nossa, você falando agora, eu realmente tô observando, eu tô ficando mais lubrificada. Eu tô com menos desconforto, eu consigo ficar em outras posições que eu não conseguia antes. Porque essa questão da saúde íntima ainda é um tabu. Então, a mulher, às vezes, ela nem sabe, né, que ela tem esse desconforto. Mas com um profissional especializado, aí você vai fazendo as perguntas chaves e a mulher vai observando. Nossa, é verdade, isso que a Rosana falou faz sentido. Eu tinha dor nessa posição, agora eu já não tenho mais dor. Então, além de você recuperar a sua barriga e resolver o seu escape de xixi, que a gente não fala em melhorar, é resolver o seu escape de xixi 100%, você vai entender sobre a sua saúde íntima, você vai conseguir fazer conexões. Se eu passo muito tempo sentada trabalhando, eu observo um desconforto no meu quadril, que está totalmente relacionado com o seu assoalho pélvico, tá? Porque se você passa muito tempo sentada, isso é normal de acontecer. A gravidade, você passou 2 horas lá sentada sem fazer pausa ativa. A gravidade, ela vai atuar diretamente no seu assoalho pélvico. E aí, quando você levanta levanta com mais desconforto no quadril, parece que tá tudo travado. Então, essas coisas você vai aprendendo ao longo do tempo com os exercícios específicos. E é claro que você precisa de uma orientação de uma profissional especializada, tá? Então, são esses aspectos aí que eu falei da relação entre a diástase e o escape de xixi. Como é que você vai resolver isso? Você primeiro vai resolver a diástase ou primeiro você vai resolver o escape de xixi? O que vocês acham? O que acontece muito é que a mulher ou ela resolve o escape de xixi ou ela resolve a diástase. E não é assim que funciona, porque se uma coisa está associada à outra, para você recuperar, você tem que trabalhar as duas coisas, as duas estruturas, a sua diástase, recuperar a sua barriga e recuperar a saúde do seu assoalho pélvico num único exercício. E é aí que 99% das mulheres erram, elas não sabem dessa informação. Então, elas vão para uma fisioterapeuta que cuida do assoalho pélvico e vão para outra fisioterapeuta que cuida da diástase. Não, você precisa de um único exercício fazer a ativação de ambas estruturas, de ambos os músculos, tá? E esse aí é o grande diferencial do programa Saúde Íntima da Mulher. Porque a gente ensina, vocês aprendem a ativar 4 estruturas importantíssimas em qualquer corpo feminino. A sua respiração, musculatura do assoalho pélvico, musculatura da coluna e, por último, acredite, a musculatura da barriga. Você vai fazer sempre os exercícios focando nessas 4 estruturas, tá? Então, se você tá aí precisando resolver o seu escape de xixi
e você tem uma diástase associada, você está bem satisfeita com o formato da sua barriga, você já tentou aí dieta, academia, né? A sua barriga, ela não melhora o aspecto, ela não fica lisa, é um sinal clássico que você tem diástase e que a sua incontinência urinária está vindo dessa diástase, tá? Está vindo aí dessa musculatura da barriga enfraquecida. Então, vamos começar a recuperar todas essas duas estruturas ao mesmo tempo. Alguma pergunta, meninas? Amiga, fechei minha diástase. Minha diástase tá bem fechada, mas essa semana eu vomitei e fiz xixi sem querer. Então, você tem que refazer o teste para ver se sua diástase tá bem fechada, tá? O que acontece muito também é que as mulheres, elas fecham a diástase 90%, aí fica aquele 10% final para fechar, elas não fecham, né? Porque não deu tempo, porque a vida começou a ficar complicada, e aí a diástase, ela volta. Se você não fechar 100%, ela retoma, tá bom? Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Então, pode ser o seu caso. Ó, uma excelente pergunta. Pilates ajuda na barriga caída e escapes? Às vezes faço durante a aula, é terrível. Acredito que você às vezes faz xixi durante a aula, né? O Pilates é uma técnica, né? Uma atividade física incrível, maravilhosa. Inclusive, eu sou professora, fui, né? Porque eu já não atuo mais, fui professora de Pilates aí durante 5 anos. Fiz um curso de Pilates bem reconhecido, é aquele que você leva um ano fazendo, né? Então, eu sei o que acontece dentro de uma aula de Pilates, mas o Pilates, ele não é recomendado nem para recuperar o aspecto da barriga e nem para resolver o seu escape de xixi, tá? Então, converse com a sua professora, né? Se você resolver fazer aí um curso específico para recuperar a sua barriga, tem alguns exercícios que você deve evitar enquanto você recupera a sua barriga, tá? Os principais exercícios que você deve evitar são os exercícios abdominais. Então, durante esse período que você está em processo de recuperação da sua barriga, você tem que conversar com a sua professora para você evitar abdominais, prancha, tá? O abdominal convencional e exercícios de impacto durante a sua aula de Pilates. Isso leva em média aí de 1 mês a 3 meses. Aí vai depender do seu processo de reabilitação, né? Como que vai ser o seu escape de xixi, se você vai conseguir resolver logo na primeira semana, porque também o escape de xixi está associado à questão emocional, tá? Se você prende muito a sua respiração, se você é uma pessoa muito ansiosa, você tem que trabalhar a sua respiração. Por isso que eu falei das 4 estruturas, que você sempre precisa trabalhar as 4 estruturas, tanto para resolver o escape de xixi, quanto para recuperar a sua barriga e fechar a sua diástase, tá? Bastante gente linda entrando aqui. Vocês são maravilhosas demais. Vou fazer o curso. Faz sim, linda. Faz que você vai precisar, tá? Para recuperar a sua diástase 100% e resolver o seu escape de xixi. Quero entender o que você falou, barriga, perda de xixi. Eu acredito que é a relação da barriga com o escape de xixi. Acho que tem os dois, mas já tratei escape e nada resolve. Exatamente o que eu falei aqui. Não adianta você resolver trabalhar só uma estrutura, né? Provavelmente você deve ter feito exercícios apenas para o seu assoalho pélvico, sem pensar na sua respiração, sem pensar na sua postura e sem pensar no músculo da barriga. E aí, realmente, aí fica nesse molha e não molha, tá? Para você resolver isso 100%, você tem que trabalhar todas as estruturas ao mesmo tempo, tá bom? Muito obrigada por essa pergunta, um excelente exemplo aí de que não adianta você ficar tratando o escape de xixi e ficar tratando a diástase. Não, você tem que fazer tudo num único exercício, tá? E é exatamente o que tem dentro do programa, sim. É normal perceber que a gordura da barriga está aumentando? Posso desenvolver outros problemas? Se você presta muita atenção aqui, meninas, se você mantém a sua alimentação saudável na medida do possível, né? Você come bem, você se alimenta direito, você come fibra, você, né, se hidrata bem.
Você faz uma atividade física, ou seja, você não mudou nada na sua rotina é praticamente a mesma. E você começa a observar que a sua barriga ela está piorando o aspecto dela, independente de se você teve filho ou não, tá? Isso é um sinal clássico da diástase, porque à medida que o músculo vai abrindo, a barriga ela vai ficando mais caída, ou ela vai ficando mais inchada, né? Ela vai dando aquele aspecto de barriga de grávida, mesmo você não estando grávida, é claro. Então, isso é um sinal clássico de diástase. É muito mais simples você recuperar a sua diástase no estágio inicial do que no estágio mais avançado. Isso é óbvio, né? Porque no estágio inicial, provavelmente a abertura dela, o afastamento do músculo é muito pouco. No estágio mais avançado, a abertura dela é bem grande e aí, né, requer mais tempo. Então, a minha sugestão é você começar a recuperar a sua barriga para ontem. Posso desenvolver outros problemas? A grande questão da diástase, né, dessa barriga que tem um aspecto, às vezes está inchada, às vezes tem um aspecto de barriga de grávida, aquela barriga avental caída, aquela barriga pochete que não sai por nada. A grande questão, que todo mundo acha que é estética, e não é. A grande questão são os problemas que essa diástase vai acarretar. Inclusive, eu fiz uma live falando só sobre isso. Dá uma olhadinha no meu feed da semana passada. Mas para listar aqui os problemas principais que a diástase traz: dor nas costas, dor na coluna, dor no quadril, escape de xixi, a constipação, o intestino preso e o aspecto da barriga, que você pode estar achando aí que é só uma questão estética, mas afeta diretamente a sua autoestima, tá? Eu recebo milhares de mensagens de seguidoras falando: Rosana, eu não tenho mais coragem de usar o biquíni que eu usava antes, eu não tenho mais coragem de colocar um vestido que eu amo, porque o aspecto da minha barriga me incomoda. Então, aí já está afetando a sua autoestima, e isso é muito sério. No Brasil, não se leva muito a sério a questão da saúde mental, mas aqui na Nova Zelândia, pra gente, saúde mental é um requisito primordial. É igual você ter que ir no dentista, você cuidar da sua pele, cuidar do seu intestino. Saúde mental é uma coisa séria, tá bom? Então, são esses outros problemas que a diástase pode levar. E aí você tem que ficar conectada, porque à medida que vai aparecendo mais situações, é sinal que a sua diástase está aumentando, né? Por exemplo, se você nunca teve dor na coluna e você começa a observar que a coluna tá doendo demais, passa dias e dias e a dor vai aumentando, é um sinal que a sua diástase também está aumentando. Lembra que eu falei que o músculo da barriga é responsável pela estabilização do seu tronco? Então, ele faz o contraponto com os músculos das costas, da sua coluna, né? Se ele não tá funcionando, quem que ele vai sobrecarregar? Os músculos da coluna. Por isso que muita gente que tem diástase sente dor na coluna, sente dor nas costas, tá? Se vocês tiverem pergunta, pode mandar aí que eu vou responder as que estão na caixinha primeiro. Bastante pergunta hoje, né? Minha barriga caiu muito depois de grávida, mas não tinha tempo para me cuidar. Acontece mesmo, eu te entendo totalmente, tá? Mas antes de responder, no meu caso, eu também não tinha tempo para me cuidar, mas eu sentia necessidade de ter pelo menos 10 minutos para mim, né? Isso quando a Alice era bebezinha, sei lá, 2, 3 meses. Eu sentia necessidade de ter tempo para mim, para eu conseguir fazer esses exercícios do programa, assim, eu fiz no meu puerpério, né? Logo depois que eu parei. Porque o aspecto da minha barriga era uma coisa que me incomodava demais, minha autoestima tava péssima, né? Eu tenho, sei lá, 2 fotos dessa época, pra você ter ideia. Não tirava foto de forma alguma. Então, os 10 minutos que eu conseguia fazer alguma coisa pra mim, que aí eu já associava exercícios respiratórios, né? Exercícios de contração do músculo da barriga, assoalho pélvico, enfim. Esses 10 minutos que eu tinha pra mim, parecia 1 hora, assim. Eu me sentia, depois eu me sentia, tô viva. Parece, sabe quando a alma volta pro corpo? Então, muito cuidado quando você acha assim, porque eu não tenho tempo pra me cuidar. Você não precisa de muito tempo. 10 minutos, né?
o companheiro ou a companheira chegou do trabalho, ó, fica aqui 10 minutos com o bebê, que eu preciso me cuidar por 10 minutos, tá bom? Fica aí a dica de uma mãe que passou por isso também, sem rede de apoio, tá? Agora tem incontinência também, exatamente o que eu falei no começo da live. A diástase, ela pode acometer no escape de xixi, esse escape de xixi ficar severo, porque outra função do músculo da barriga, né, além da estabilização que eu acabei de falar, é distribuir a pressão na barriga. Então, toda vez que você espirra, que você tosse, que você engasga, né, que você pega o seu bebê no colo, que você pega um peso, que você muda o móvel de lugar, se o músculo da barriga não estiver funcionando bem, essa pressão ela não vai ser distribuída de forma harmônica, ela vai direto no seu assoalho pélvico por causa da gravidade. Se o seu músculo da barriga estiver funcionando bem, né, se ele estiver lá juntinho, sem diástase, barriga totalmente recuperada, essa pressão ela vai ser distribuída de forma harmônica e você não sente nada. Quantas pessoas tossem, aí tem tosse crônica, e não tem escape de xixi, não tem dor na coluna, não tem nada, não é verdade? Então, tem a ver com essa recuperação aí do músculo da barriga, tá? Além da incontinência urinária, que é bem marcante, assim, nas mulheres que têm a diástase, tem também o problema, né, da dor nas costas, porque essa pressão, ela pode ir direto tanto para o assoalho pélvico por causa da gravidade, então é a estrutura que mais sofre, mas ela também pode ir lá para trás, para as costas. Nunca para a barriga, porque essa barriga ela não está recuperada, ela está totalmente aberta, o músculo está lá totalmente flácido, ele não vai fazer a função que ele precisa fazer, que ele tinha que fazer, tá? Isso vai piorando também o aspecto da barriga, ela vai ficando mais caída, mais inchada. É isso aí. Vamos ver. A última pergunta aqui. Ai, linda. 8º mês de gestação, tá quase lá, hein? Parabéns. Tá quase lá, tá quase chegando. Notei que o escape de urina aumentou demais. Pois é. Porque você... Vou puxar sua orelha agora, você sabe que eu sei quem é você. Porque você deveria ter começado os exercícios específicos lá no comecinho da sua gravidez, tá? Você não precisa esperar ter um neném para você começar a trabalhar a sua respiração, a trabalhar o seu assoalho pélvico, a trabalhar os músculos da coluna. A única coisa que você não precisa fazer agora é trabalhar os músculos da barriga, né? Porque você tá grávida, tá? Que é totalmente contraindicado. Mas você tem outras 3 estruturas para trabalhar. Você tem seu assoalho pélvico, você tem a sua respiração, você tem o músculo da sua coluna. E aí, depois que você tiver o neném, você vai adicionar o músculo da barriga. Ou seja, vai ficar muito mais fácil, né? Do que você ter que fazer as 4 estruturas ao mesmo tempo. Então, o que você pode fazer para amenizar? Aquele exercício da flor que a gente fez, você pode fazer ele demais, pode fazer bastante, tá? Esse exercício da flor, meninas, foi uma live que eu fiz há um tempinho atrás, tá? Que é um exercício que libera o seu assoalho pélvico, tá? Outro erro que muitas mulheres cometem, elas acham que o assoalho pélvico tá fraco e flácido. Não, na incontinência urinária, o assoalho pélvico ele tá fraco e tenso, porque ele tá tentando fazer a função do músculo da barriga. Lembra que o músculo da barriga tá flácido lá, todo solto, mole? E quem que vai querer fazer a função dele? O querido assoalho pélvico. Então, muito cuidado, não fica aí ativando, contraindo, relaxando o assoalho pélvico. Eu vejo várias dancinhas aí, contrai e relaxa. Não façam isso com o seu assoalho pélvico sem você ter uma orientação específica para o seu caso, tá? No caso da incontinência urinária, ele tá tenso, então você primeiro precisa relaxar, alongar, e aí quando ele chegar na posição ideal dele, aí sim você adiciona a contração, tá? Então você pode fazer aí o exercício da flor. Eu fiz uma live segunda-feira passada só de exercícios para incontinência urinária. Não tem nenhuma contraindicação, você pode fazer. Grávida pode fazer, tentante pode fazer, puérpera pode fazer, quem nunca engravidou pode fazer, sua avó pode fazer, tá? Não tem contraindicação nenhuma. Você sabe qual a live que eu tô falando? Se você não souber, me manda uma mensagem no final da live que eu te marco lá, eu te mando o link, tá? Quem que pediu para participar, gente?
Mas alguém pediu para participar aqui. Acredito que é isso, meninas. Vocês têm mais alguma pergunta? Mais algum questionamento? Eu acho que quem pediu para participar não deve estar nem... Luciara Silva, você pediu para participar. Você quer falar alguma coisa, linda? Apertou sem querer, né? Imagino. Todo mundo quer participar da live, mas ninguém quer. Se vocês não têm mais dúvida, o recado tá dado. É isso que você precisa aprender, saber, tratar assoalho pélvico com recuperação da sua barriga. Não vai ficar fazendo uma coisa separada da outra, tá certo? E para quem ainda não sabe, o workshop Recupere Sua Barriga está com vagas abertas. É um evento 100% online, 100% gratuito. Você não vai pagar nada por isso. E lá eu vou te ensinar o primeiro passo para você recuperar a saúde da sua barriga, recuperar a musculatura da sua barriga e recuperar também a saúde do seu assoalho pélvico. E vai ter exercícios combinando essas 4 estruturas que eu falei aqui. É um evento online, mas não vai ser aqui na plataforma do Instagram, por isso que você tem que se inscrever, tá? O link tá lá na minha bio, bem no comecinho, e eu tô colocando nos meus stories. Então, se você não sabe o que é bio, lá nos meus stories, praticamente quase todos tem o link do workshop, que vai ser dia 1º de novembro, 8 horas da noite, horário de Brasília. Eu resolvi fazer outro workshop, porque o que eu recebi de mensagem aqui, dizendo, eu perdi, eu achei que era tal data. Não sei o que aconteceu com você, mas eu tô te dando uma segunda chance ainda esse ano de 2023 para você recuperar o aspecto da sua barriga e recuperar aí a sua saúde íntima, tá bom? Beijo para vocês e a gente se vê segunda que vem, 8 horas da noite novamente. E o tema eu também vou colocar nos meus stories. Até mais, meninas. Muito obrigada pelo tempo de vocês, tá?